talvez abordemos hoje a questão mais difícil de todas. Pense comigo nestas 5 palavras universais que parecem definir a história humana: guerra, violência, perseguição, ódio, opressão. Desde o início dos tempos, a humanidade tem estado presa numa luta entre fortes e fracos, entre assassinos e suas vítimas, entre tiranos que se inclinam para o domínio e as pobres almas que eles dominam. Para onde quer que olhemos, vemos evidências chocantes dessa luta poderosa entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. E embora desejemos que a justiça prevaleça e que a maldade seja detida, em cada geração parecemos testemunhar exatamente o contrário. E somos movidos a clamar e fazer a pergunta mais difícil de todas: se Deus é bom e se Ele está mesmo no controle, por que o mal sempre parece vencer? Querido amigo, se você já se fez essa pergunta, tenho uma boa notícia para você. Deus realmente está no controle. E não importa o que nossos olhos e nossos sentidos nos digam, o mal nem sempre prevalecerá. Mas ao buscarmos respostas para esta pergunta, que é a mais difícil de todas, precisamos primeiro admitir que Deus não inventou o mal. Nós humanos, sim. Deus não se aproveita da autoridade para dominar outros. Nós, sim. Portanto, se quisermos encontrar a resposta para vencer o mal, devemos primeiro reconhecer a verdadeira natureza do problema. E o problema somos nós. Nós, ou mais especificamente, nossa rebelião pecaminosa contra um Deus perfeitamente bom e amoroso, é o verdadeiro problema. Junte-se a nós ao concluirmos nossa série Perguntas Difíceis sobre Deus. E trazemos a pergunta mais difícil de todas: por que o mal sempre parece vencer? O mal só parece vencer, meu amigo. Mas não importa o que seus olhos, sua experiência ou seus sentimentos lhe digam, o sofrimento, a opressão e a maldade não durarão para sempre. Mesmo na morte, o mal não vence, pois Jesus ressuscitou dos mortos e agora está vivo para sempre como nosso Salvador e amigo. Para aqueles de nós que, como Tomé, mudam o coração e creem, Jesus promete nos dar a vida eterna e a vitória sobre o pecado e a maldade, sobre o mal e até mesmo sobre a morte. Pois Deus, veja, ama a mim e a você com um amor eterno. Mas nossos pecados nos separaram de Deus. O Deus justo e santo preparou uma forma para que nossos pecados possam ser perdoados. Essa forma é por meio de Jesus Cristo, a palavra viva e cordeiro sacrificial de Deus. Jesus morreu pelos nossos pecados. Ele ressuscitou dos mortos e está vivo hoje. Ele tem poder para entrar em nossa vida, perdoar nossos pecados e dar a salvação eterna. O perdão dos pecados e a vida eterna são um presente gratuito de Deus. Não trabalhamos para recebê-lo. Nós o recebemos como um presente. Para receber o perdão e a vida eterna, precisamos abandonar nossos pecados e colocar nossa fé e confiança em Jesus e recebê-lo em nossa vida como Salvador e Senhor. Vou fazer uma breve oração do profundo do meu coração para Deus. Ouça a minha oração e quando eu tiver acabado, convidarei você a fazer a mesma oração. Querido Pai, sei que sou um pecador. Eu acredito que Jesus morreu pelos meus pecados. Acredito que Ele ressuscitou dentre os mortos e está vivo hoje. Eu agora abandono os meus pecados. Estou colocando minha fé e confiança em Jesus somente para ser meu Salvador e me perdoar. Eu recebo Jesus em minha vida como Salvador e Senhor. A partir de hoje, seguirei Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por me amar e entrar em minha vida. Amém. Agora repita a oração em voz alta depois de mim. Nós falaremos uma parte de cada vez. Faça desta oração a sua oração para Deus. Diga ela com todo o seu coração enquanto ora. Querido Pai, sei que sou um pecador. Eu acredito que Jesus morreu pelos meus pecados. Acredito que Ele ressuscitou dentre os mortos e está vivo hoje.
Eu agora abandono os meus pecados. Estou colocando minha fé e confiança em Jesus somente para ser meu Salvador e me perdoar. Eu recebo Jesus em minha vida como Salvador e Senhor. A partir de hoje, seguirei Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por me amar e entrar em minha vida. Amém. Bem-vindo à família de Deus! Quando confiamos em Jesus Cristo como nosso Salvador e entregamos nossa vida para segui-lo como nosso Senhor e Mestre, Ele deseja que cresçamos como crentes. A palavra de Deus diz: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma das melhores maneiras de crescer é ler a palavra de Deus diariamente. Por meio de sua palavra, Ele nos dá direção sobre como viver. Nós descobrimos o que o agrada. Também descobrimos quais ações evitar, as coisas que irão nos causar danos. Além de ler a palavra de Deus diariamente, outra maneira de crescer é orando. Quando lemos a palavra de Deus, Ele fala conosco. Quando oramos, nós falamos com Deus. Devemos sempre confessar nossos pecados a Deus e pedir perdão. Confiar em Jesus Cristo como Salvador e Senhor não significa que nunca mais pecaremos novamente. Devemos tentar viver sem pecar. Mas, quando pecarmos, devemos pedir que Ele nos perdoe. Devemos orar por direção a cada dia. Devemos orar pelos outros. Isso inclui nossa família e amigos. Isso inclui também aqueles que podem ser nossos inimigos. Nem sempre é fácil seguir a Jesus. Um crente frequentemente é perseguido por ser um seguidor de Jesus. Não devemos nos surpreender quando outros nos perseguirem e nos causarem dificuldades, porque somos crentes em Cristo. Jesus disse: se me perseguiram, também perseguirão vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. O amor e o perdão devem caracterizar a nossa vida mesmo diante da perseguição. Não enfrentamos a perseguição sozinhos. Deus conhece cada provação que enfrentamos e Ele sempre está conosco. Deus disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Por causa de sua presença em nossa vida, podemos afirmar as palavras da Escritura: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Deus criou o mal? Não, Deus não criou o mal. O mal é resultado de Satanás e do pecado no mundo. Por que há tanto mal no mundo? O mal impera no mundo por causa do pecado. A palavra de Deus diz em Jeremias 17:9: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. O coração das pessoas está cheio de pecado. Este pecado se espalha e gera muito mal no mundo. A guerra, a tirania e a perseguição são resultado do mal no mundo. O mal, o sofrimento e a violência vão durar para sempre? A palavra de Deus nos diz que essas coisas vão continuar até o fim do mundo. Mas um dia Deus intervirá e acabará com todo o mal e sofrimento. Por que o mal parece sempre vencer? Da nossa perspectiva humana, parece que o mal sempre vence. Mas Deus está no controle e Ele está movendo os acontecimentos da história humana em direção a um clímax. Um tempo em que o mal será eliminado e haverá paz e bondade. Por que eles mataram Jesus? Homens perversos, motivados pela maldade de seu coração, eles mataram Jesus. Mas o que eles não sabiam é que havia uma razão para a sua morte. Jesus morreu para nos salvar de nossos pecados. Ele se entregou por nós. Ele morreu por nossos pecados. Isso significa que Ele morreu em nosso lugar. Jesus ressuscitou mesmo dentre os mortos? Como Ele fez isso? Sim, Jesus ressuscitou dentre os mortos. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 15, 3 e 4, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ele detém o poder até mesmo sobre a própria morte. Jesus está vivo hoje?
Sim, Jesus está vivo hoje. Ele disse: sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Está lá em Apocalipse 1,18. Se você abandonar o seu pecado e colocar a sua confiança em Jesus para ser o seu Salvador, Ele perdoará você e lhe dará o dom da vida eterna. Ele virá por seu Espírito, viverá em sua vida e te ajudará a cada dia. Que Deus o abençoe ricamente enquanto você vive para Ele diariamente.